Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast No Coração da Mãe. Eu sou Cristóvão Barros e hoje teremos um formato especial para que possamos abordar uma temática de suma importância para nós. Não só para nós chanstatianos, mas sim para toda a igreja. Falaremos hoje sobre a santidade da vida diária, algo que todos nós cristãos somos chamados e convidados a buscar em nosso dia a dia. Para isso, teremos a participação de alguns convidados que fazem parte das ligas do nosso movimento. Por favor, gostaria que vocês se apresentassem. Olá, eu sou Nil Kelly. Atualmente faço parte da Juventude Feminina daqui do Santuário e sou dirigente de ramo e de grupo. Prazer, meu nome é João Victor, tenho 17 anos, faço parte da Juventude Masculina de Schenstatt, aqui em Olinda, e atualmente estou como líder da unidade dos pioneiros. Olá, meu nome é Paulo. Meu nome é Cláudia, somos da Liga de Famílias e somos também dirigentes de ramo. Agradecemos por aceitarem nosso convite e saibam que é um prazer poder estar debatendo e edificando nosso conhecimento sobre essa temática com vocês. Para podermos iniciarmos realmente, o que seria a santidade da vida diária para vocês? Para mim, a santidade da vida diária seria, além de cultivar uma vida de oração, né, viver os sacramentos, estaria acima de tudo nas pequenas coisas do nosso dia. Então, seria durante as circunstâncias, as decisões que nós tivemos que tomar durante o nosso dia, a gente se perguntar, né, o que Jesus faria, o que Maria faria. Então, nós vemos aí que a santidade da vida diária tem sempre essa inclinação para o amor, para a caridade com o próximo. Então, seria, de certa forma, ter as nossas atitudes voltadas para essa parte, né, do cultivo da caridade, enfim. Bom, para mim, a santidade da vida diária é uma meta que nós devemos alcançar de uma certa forma, através do exemplo dos santos de Nossa Senhora, que viveu essa santidade por excelência. Creio que, como diz a Bíblia em Mateus, deveis ser perfeito como vosso Pai é perfeito. Então, acho que a santidade da vida diária é isso. A gente buscar essa santidade a ser perfeitos. Sei que vai cair, vai haver falha sim, mas a gente busca sempre ser perfeito como o nosso Pai foi perfeito. A gente tem na própria exigência, né, da nossa aliança de amor, a questão do esforço pela autoeducação e a santificação, né? Então, esse nosso alto esforço pela santificação diária, ela requer justamente isso que os meninos falaram. É o nosso dia a dia, né? É o nosso cotidiano. Porque a nossa santidade, ela não é unicamente vivida em momentos estanques, né? Em momentos de rompante, pontuais. A santidade, ela precisa e deve ser vivida de forma constante, contínua, em todo o nosso dia a dia, né? Nas pequenas coisas, né? As coisas mais simples, mas que possamos vivê-la de forma constante, né? Ela não pode ser um momento de santidade único, né, que você tenha num domingo ou numa festa, e em todo o restante você está desligado dessa sua santidade, né? Ela precisa ser constante, né, permanente, para que a gente seja percebido, né, nessa nossa vivência. Isso, e assim, um exemplo corriqueiro do dia a dia, que às vezes você fica pensando, só vou ser santo na hora que eu recebo a comunhão, eu estou ali me santificando. Mas, assim, um exemplo prática às vezes você chega em qualquer lugar, um amigo vai falar do outro. Então, você não falar daquele amigo, você está exercitando a sua santidade. Se você chega em casa, seu filho quer lhe ouvir, quer falar alguma coisa para você, mas você está com a cabeça cheia e não quer, naquele momento, dar aquela atenção. Então, se você para ouvir, para brincar, você está exercendo a sua santidade. É muito interessante o que vocês trouxeram para a gente,
principalmente quando a gente fala sobre os santos, né? Nossa igreja, ela tem os santos assim como grande exemplo de vida para que nós cristãos possamos segui-los. Então, a santidade que os santos pregam ou que eles vivem é exatamente levar Cristo nas suas atividades, no seu dia a dia. Então, como é que vocês acham que nós podemos exercer isso levando Cristo? Levar Cristo para minha casa, levar Cristo para o trabalho. Como é que eu posso levar Cristo para uma festinha? Eu sendo um jovem, por exemplo, ou então um casal. Bem, você colocou bem posto aí a questão de todo o âmbito, né, da nossa vivência, da nossa santidade. Não é só em casa, não é só na igreja, é inclusive também no trabalho, né? Ou seja, todo o nosso ambiente, né, nossa vivência, ela precisa estar sendo permeada, né, vivida com essa santidade diária constante, nessa nossa controle, né, da nossa autoeducação no segmento dessa santidade, né? Então, é no momento do trabalho, né, que eu estou diante de uma situação delicada, onde eu posso, por exemplo, me beneficiar de uma situação e, em virtude da minha santidade, eu evito, porque eu busco o que é certo, né, o que me faz me tornar santo na minha vivência, né, coerente, honesta, né? Não só no trabalho, também na questão da vivência, como você falou aí, festas, baladas. Nós não nos eximimos de viver uma vida normal, né? Nós não somos aqueles sacerdotes que vivem numa clausura isolada. Nós vivemos nesse mundo e nós precisamos viver a nossa santidade neste mundo, né? Conforme a realidade dele, não é? Então, é na vivência do trabalho, principalmente na vivência dentro do lar, mas também em todo o universo que está ao redor, né? E importante é a questão dos vínculos, né? Você estar mais vinculado a Deus para você praticar a santidade da vida diária. E no movimento tem, como é que você pode fazer isso? Através dos meios ascéticos, a autoeducação. Então, tem um horário espiritual, tem um exame particular e tem também a confissão. Então, se você exercita esses meios ascéticos, você está se vinculando mais a Deus. E aí, a santidade, você está praticando a santidade. Esses elementos, né, que Cláudia trouxe, que fazem aí, dentro do nosso movimento, uma vivência prática, né, palpável, que você vivencia a olhos vistos, para justamente nessa autoeducação facilitar você realmente conseguir ter, né, a vivência de uma santidade constante, diária, né, sendo vivida. Perfeita a colocação do Paulo e da Cláudia. É porque a santidade diária, né, apesar de ser um exercício ali constante, né, dia após dia, não é algo que tem que ser visto como um peso a ser carregado, né, como uma utopia, algo inalcançável, algo que nos limita, né, principalmente na visão da juventude, que limita a liberdade do jovem. Mas aí é um caminho realmente que a gente trilha, né, a seguir a Deus, e que durante esse caminho vão ter vários obstáculos, e é normal que a gente tropece, que a gente caia, né, mas a santidade está justamente na nossa capacidade de se levantar, de se reerguer, de continuar a caminhar, né, a cultivar esse caminho de santidade. Então, o horário espiritual é um grande instrumento da nossa santidade diária, né? Porque se hoje eu coloquei um ponto no meu horário espiritual, de separar ali uns 30 minutos para minha reflexão, para conversar com Deus, e eu não consegui fazê-lo hoje, amanhã eu tenho uma nova oportunidade de me reerguer, né, e de tentar cultivar esse momento do meu horário espiritual, de exercitar. Então, é bem isso mesmo. Dia após dia, você ir caminhando e galgando aquele ideal, né, de santidade que tende a ser mais elevado, mas não impossível de ser vivido. Bom, pegando o gancho de tudo isso que eles falaram em relação à santidade, mas como eu posso viver essa santidade numa festinha como foi apontada pelo Cristóvão, né? Nós, não, como o Paulo falou, não somos monges, não vivemos numa clausura, dentro de cada um em sua cela, ninguém conversa com ninguém. Nós estamos inseridos na sociedade, né? Então nós vivemos nela e temos que dar exemplo através do homem novo, né? Dentro do homem novo, nós trabalhamos o homem vinculado.
né? Não é vinculado somente na igreja, somente a pessoas da igreja, mas vinculado também a pessoas que não são da igreja. E não se deixar levar também por pensamentos, por assim dizer, entre aspas, mundanos, né? Não somos homens massificados, mas nós podemos sim viver a santidade numa festinha, né? A partir do momento que nós estamos lá bebendo, por assim dizer, que algo não é proibido, né? É proibido quando se é em excesso, né? Tudo em excesso é errado. Mas quando estamos lá e vamos ver que estamos passando do limite, a gente para, exercemos nossa autoeducação, o autoconhecimento, que é uma das ramificações da autoeducação, paramos e ali exercemos também a nossa santidade, né? Nós vemos que não conseguimos mais continuar e paramos ali. Certos tipos de brincadeira, nós vemos uma sociedade muito sexualizada, por assim dizer. Então, respeito ao próximo, respeito à mulher principalmente, olhar as pessoas com o olhar de Deus, não olhar com um olhar sexualizado, mas que aquela pessoa é uma criatura criada por Deus e que deve respeito. E assim a gente vai vivendo a santidade em qualquer lugar, no carnaval, numa festa, numa balada, num show, e assim vamos vivendo. Principalmente na igreja também se enquadra esses aspectos que foi apontado agora. Muito bom vocês trazerem aspectos do movimento, como autoeducação, como o horário espiritual. E aí a gente traz que o próprio padre José Quentenes, ele diz para nós no documento de pré-fundação, né? Eu amo os que me amam, provai primeiro que me amais, que levais a sério o vosso propósito. E não penseis que seja algo extraordinário, elevais ao máximo as exigências em relação a vós próprios. Exijo esta santificação de vós. E aí, essa santificação é algo que deve ser construído por todos nós, cristãos. E ele ainda exprime dizendo que ela, Maria, é a armadura que vós deveis revestir e a espada com qual deveis lutar pelos vossos desejos. Então, vendo isso, o padre Quentenes, ele tem uma visão muito clara sobre como os meios pedagógicos, e não só isso, mas também o capital de graças, ele pode nos ajudar a levar a esse ideal. Então, daí a importância de nós, né, sempre ofertarmos e prepararmos o nosso capital de graça com tanto carinho. Então, sabemos que esse capital de graças, esta fé, ela também se resume não só a orar, mas em coisas práticas. Então vemos também a importância do nosso apostolado para a nossa santificação. Para vocês, qual a importância do apostolado para ajudar nessa santidade da vida diária? Bem, quando nós temos algo de muito valioso, nós tendemos a guardar para nós, né? A querer ter acesso àquela fonte de graças constantemente. Mas o apostolado é justamente o contrário. É quando nós temos algo de muito bom, algo que nós vivenciamos aqui no movimento, a espiritualidade de Schanstatt, a espiritualidade do santuário, e nós queremos transbordar, né, essa fonte de graças, nós queremos levar isso a outras pessoas. Então é uma forma de estarmos levando a Deus, né, levando Maria às outras pessoas. Então o apostolado justamente estarmos vivenciando a vida diária e estender isso a todas aquelas pessoas que lidam conosco no nosso dia a dia, né? Então, nós podemos viver o apostolado falando de Cristo sem dar ao menos uma palavra, que aí no caso seria nosso testemunho de vida, né? Podemos fazer com que a pessoa que esteja ali conosco tenha um encontro com Deus, mas sem necessariamente estar falando dele. Isso é uma forma de viver o nosso apostolado, de praticar a santidade da vida diária, por exemplo, né? Além de, claro, as reuniões que nós damos para as demais jovens que se sentem, né, chamadas a viver Schanstatt, se sentem chamadas a viver aqui no santuário, à sombra dessa fonte de graças. O apostolado, eu estava aqui, enquanto o Neil Kelly estava falando, eu estava aqui lembrando dos tempos de escola, né? O apostolado, ele vem após, fazendo o paralelo nos tempos de escola, você tem o aprendizado e depois tínhamos lá aqueles exercícios de fixação, né? Que é para você exercitar o que você aprendeu, né? Então, o apostolado, ele é a aplicação prática daquilo que você aprendeu, né?
absorveu, internalizou, né? Passou a ser a sua vivência, né? Seu ideal. Então, o apostolado é o momento onde você vai colocar em prática aquela sua verdade, aquela sua entrega, né? E passa a ser um momento muito sublime, porque é um momento que aproxima muito nós da obra divina, né? Naquele momento do nosso apostolado, nós estamos nos sentindo verdadeiramente parte da obra divina, né? Como instrumentos na mão da mãe, né? Através da nossa aliança de amor, mas em prol de algo colocado por Deus, né? Que é a obra divina. Então nós, naquele momento, nos tornamos esses instrumentos, né? Esse apostolado ele tem essa importância de nós colocarmos em prática aquilo que vivenciamos, experienciamos e transformar aquilo num momento de evangelho, né? Estamos fazendo a obra de Cristo acontecer através de nossas mãos, né? Como instrumentos. E aí a gente, como um dirigente de ramo, então a gente está ali para assumir o nosso apostolado. Então a gente não vai ser um dirigente que nunca vai vir à missa, que não exercita o capital de graça, que não exercita o horário espiritual. E como é que a gente não vai fazer e vai pregar, vai estar informando, dando formação aos outros casais, seguir, sem que a gente pratique. Bom, creio que o apostolado dentro da juventude a gente trabalha com o ROCA, né? Que é a realização, a oração, a comunidade e o apostolado. Creio que o apostolado ele nada mais é do que pôr em prática aquilo que a gente aprende, né? O que a gente aprende na teoria, a gente põe ele em prática. E cada um vai ter esse apostolado, que é uma vocação, por assim dizer. No meu caso, eu estou como apostolado como os coroinhas, como acólito, o Paulo Música, né? Entre outros apostolados. E também nada mais é que a fecundidade apostólica que é trabalhada na terceira graça do santuário. Então eu acho que pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende é uma forma também de evangelizar. Mas não fazer um apostolado somente por fazer, porque é uma vocação. E como é uma vocação, a gente tem que dar tudo de nós. Nosso amor, nossa fidelidade, nosso compromisso. Creio que o apostolado é isso. A vivência do capital de graças, daquilo que a gente aprendeu na teoria, colocar em prática tudo isso. Exatamente, muito, muito bem colocado por vocês. Fugindo um pouco, assim, das palavras do movimento, temos que São Bento, ele já dizia, né? Era ora et labora. Então, ora e trabalha. Esse trabalho é exatamente a gente colocar em prática essa nossa oração, onde podemos ver que uma oração, uma fé sem prática, sem ação, é uma fé morta, tá certo? Então, o Padre Kentenich, ele já dizia: Schanstatt vive e morre segundo o nosso sério esforço pela santidade. Então, gostaria de saber de vocês, para podermos finalizar, como nós podemos, tá certo? Como vocês colocam para poder ajudar as outras pessoas, né? A tentar fixar essa santidade da vida diária, as coisas do dia a dia, porque para algumas pessoas isso pode ser bastante complicado. Ah, meu Deus, como é que eu posso ser santo? Bom, acho que a gente pode viver a santidade diária no dia a dia, principalmente partindo do ponto daquele meio asséptico de Schanstatt, que é o horário espiritual. A gente começar a colocar pontos na nossa vida. Por exemplo, eu não tenho o costume de arrumar a cama, eu odeio fazer isso. Mas a gente coloca lá no horário espiritual, durante o mês, como um propósito, eu arrumar a cama todos os dias, né? E assim eu vou viver minha santidade. Fugir também das ocasiões que nos levam a pecar, por assim dizer. Ser franco também é um meio de viver a santidade diária, né? Expressar aquilo que é o correto. Você está escutando uma coisa que não é verdade, mas você ser franco com aquela pessoa: isso está errado. Isso também é um meio de viver a santidade diária, principalmente na escola, em um meio onde a gente vive diversas realidades, né? De pessoas de outras religiões. Os professores muitas vezes querem impor a verdade deles sobre nós. Então o silêncio também é uma forma de praticar a santidade, né? Eu escutar, eu não concordo, mas por respeito ao professor, que ele é a autoridade ali naquela sala, eu me calo e escuto. Não vou fugir da minha fé, não. Posso até depois ter um momento de debate entre o professor e o aluno, claro, isso é possível,
mas naquele momento respeitar aquilo que o professor está dizendo. Não concordo, mas eu respeito. Tem uma coisa chamada obediência franca, que o Padre Kent a gente falava. Então, obedecer, não posso concordar, mas eu vou obedecer pelo bem da comunidade, pelo bem ali da sala, né? Então, o horário espiritual é um grande passo à santidade da vida diária. Forrar a cama. No começo sempre vai ser aquele xizinho negativo, né? Negativo. Mas a gente vai se autoeducando, isso também é busca de santidade. Quanto mais positivo tiver, melhor. Mas não só arrumar a cama. Respeitar mais os pais, né? Com divergência de opiniões que sempre tem. Vai morar na igreja, não sei o quê. Então você respeita a opinião dele. Aí você expressa, pai, eu tô lá porque eu gosto, porque eu vivo meu apostolado. Em casa, lavar os pratos, quando a mãe manda, compra ali, tem latão pra mim, né? Então a pessoa, eu posso não gostar, mas eu vou lá por obediência, por respeito, né? Que o quarto mandamento, honrar pai e mãe, né? Então a gente vai lá e obedece nossos pais. Na rua, principalmente, olhar as pessoas não com olhar sexualizado, mas com olhar de santidade, de respeito. Ajudar ali uma senhorinha que entra no ônibus, senta aqui. Isso também ceder o lugar para essa senhora também é uma maneira de viver a santidade, entre outros pontos, né? E é isso. Então, gostaria de dizer, né, para as meninas jovens, que não, para você ser santa, você não precisa entrar no Carmelo, né? Como o Cristóvão falou, vamos ser santas de calça jeans e de tênis, de All-Star, né? Então, um ponto que é interessante, né, nós realizarmos dia após dia, a fim de filtrarmos nossas atitudes, nossas palavras, seria realmente perguntar o que Jesus faria, ou o que Maria faria, né? O vestir-se é uma atitude normal, né? Todo dia, antes de sair, nós temos que nos vestir com algo, mas que pode se tornar um instrumento de santidade quando a gente se pergunta o que Maria vestiria nessa ocasião. É uma atitude de caridade com o próximo, né? A forma como eu vou me apresentar para o próximo é uma atitude de caridade. Então, fazer esse filtro, né? Essa reflexão durante as diversas circunstâncias que nós estamos diante que nós possuímos diante dos nossos dias, é uma forma de exercitar a santidade, né? Quando, por exemplo, dentro de nossa casa, nós vemos que nossos pais estão cansados, nós podemos pôr a mesa, né? Como comumente a nossa mãe faz. Nós podemos realizar esta ação como uma forma de caridade para com eles, né? Como uma forma de amor. Pode ser um sacrifício para nós, acordar um pouco mais cedo para pôr a mesa, pode ser um sacrifício, mas aí a gente realiza realmente a entrega do capital de graças, né? Que é uma forma de não estarmos sozinhos nessa conquista da santidade. Nós entregamos esse sacrifício para a Mãe de Deus e ela retribui para nós com graças. Diante de outras situações, por exemplo, nós temos a opção, quando não concordamos com algo, né? Nós temos a opção de criticar ou de conversar com aquela pessoa, né? De criticar uma atitude dela ou de aconselhar. Então, quando nós fazemos essa pergunta, o que Cristo faria nesta situação, a gente vai perceber que muitas das vezes ele não faria aquilo que nós desejaríamos fazer naquela situação. Então, seria realmente realizar esse filtro, né, desfazer do nosso desejo ali para realizar o que o Pai espera de nós, né? Estar, assim como o Pai Fundador fala, com o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo, para saber responder a essas situações, a esses pontos que aparecem aí no nosso dia a dia como forma de nos santificar. Eu estava aqui prestando atenção à fala do João Vitor e o meu sentimento é parecido. Desde criança também eu não gostava de forrar a cama e eu continuo não gostando depois de casado, tá? Mais forro também, porque é o seguinte, a gente veio de uma sociedade um pouco mais patriarcalista, onde serviços domésticos eram algo rotulado muito à figura da mulher, né? Então, hoje, depois de casado, essa coisa toda, para mim, passou a se transformar, porque eu, hoje, faço serviço doméstico, como você falou aí, né? Forrar a cama, varrer casa, lavar prato, cozinhar pouco, que eu não sei muito não. Mas assim, toda essa ajuda e essa entrega, né, essa partilha dentro do lar, também é questão de santidade, né? Até porque, e até muito mais
aquilo que lhe incomoda. Por exemplo, eu odeio lavar prato. Não é o meu caso, né? Estou dando um exemplo. Mas naquele momento que eu vou lavar os pratos para ajudar minha esposa, eu entrego o meu capital de graça, né? É a minha entrega naquele momento no meu serviço. E tudo mais que é feito dentro de uma casa, né? A partilha, a divisão das atividades, isso é um apostolado, é a santidade diária na vocação matrimonial. E existem muitas renúncias, né, que vêm por trás disso que é necessário, né? A entrega matrimonial, ela requer muita renúncia, né? Muito o calar, que a gente ouviu falar aqui. Em alguns momentos, a sua esposa, o seu marido chega com uma situação um pouco atribulada e a sua atitude em detrimento dessa situação muitas vezes não é o falar, é simplesmente ouvir e calar para que ela desabafe, ele desabafe aquilo que tanto o incomoda. E você passa a ser esse ouvido, né? Esse escutar, que simplesmente é isso que ela quer naquele momento, ser ouvida, né? Falando, né, no meu horário assim espiritual, na minha santidade, eu pratico muito a exigência da aliança de amor, uma vida zelosa de oração. Então, sempre no meu horário espiritual, eu sempre busco, coloco mais de uma vez a oração e sempre busco, né, o Paulo para estar sempre rezando, ou seja, depois que casamos, a gente não só busca a santidade pessoal, mas assim a santidade matrimonial. É tanto que quando a gente sela a aliança de amor, selamos como um casal, como família. Então, a santidade, ela precisa também ser em família. Então, esse ponto, ele é muito fixante lá no meu horário espiritual, da gente rezar. E quando a gente reza, tem, claro, a minha reza inicial de manhã, só eu, mas assim, sempre busco a oração em família. E uma coisa assim que também é outro ponto, sempre importante assim, é no trabalho. No trabalho também eu tenho uma imagem da Mãe Rainha e antes de chegar eu faço todos os dias, a gente se consagra ao sair de casa no nosso santuário lá. E quando eu chego lá, também é outro ponto, porque eu tinha a imagem lá, fazia sempre reverência, mas eu não tinha aquele... Eu tinha lá a imagem, ficava olhando para ela, mãe, está aqui comigo. Mas assim, eu também coloquei lá no meu horário, sempre faço uma oração, e quando eu volto do almoço, faço outra oração. Então, essa vida zelosa em oração, esse vínculo com Deus, eu estou sempre buscando para chegar à santidade. E assim, só te atrapalhando, eu queria ler uma oração, só um verso do Rumo ao Céu, que é um caderno, né, que o pai fundador nos deixou. Esta santificação é parte do apostolado e ajuda a inflamar o zelo pelas almas. É um vínculo forte e indestrutível que nos mantém unidos no mundo inteiro. Tá interessante esse ponto aí. Quem quiser achar também no Rumo ao Céu essa oração aí, tá, na estrofe, né, 492. Eu ia citar ela também, mas aí a Cláudia já antecipou. Queria trazer 2 pontos que eu achei muito interessante, que é a questão da vestimenta, né, da modéstia, que a Neil Kelly falou, né? Ressaltar também que a modéstia ela não é só algo feminino, né? Ela é para ambos os sexos, né, masculino e feminino. Não vamos esperar somente que a menina se vista com modéstia, mas também nós, como homens, devemos respeitá-la e se vestir com modéstia também. Outro ponto que a Cláudia falou sobre a aliança de amor, eu estava estudando sobre alguns assuntos e vi lá no site do Schenstatt.org que diz assim: a aliança de amor é a base internacional da obra de Schenstatt. Permanece válida enquanto a família de Schenstatt se esforça pela sua santificação. Então, eu acho que se a gente não se esforça pela busca da santidade, da santificação, a nossa aliança de amor não é válida. Porque a aliança de amor é isso, a busca pela santidade, a busca da santificação. Como Cristóvão falou, né? Schenstatt vive e morre segundo o sério esforço pela santidade. Eu acho que a santidade é a base de tudo. A santidade é a aliança de amor. Então, se a gente não se esforça, não pratica, a nossa aliança de amor não é válida, né? É igual ao nosso batismo. O que adianta ser um monte de aglomerado de cristãos, de batizados e não fazer nada?
Nossa missão como batizado é essa, a busca da santidade, né? Então, e não só nas palavras, mas nas ações. Então, acho que ser batizado, a aliança de amor é isso, essa busca, esse desejo. A gente vai falhar dias, vai falhar, mas essa busca, esse anseio, esse fogo do Cristo da boca que a gente quer levar para frente, acho que é a base de tudo. Acho que esses pontos que eu achei bem interessante dentro do que foi apontado pelos demais. Muito interessante essas colocações, e como o João Vitor falou, né, pegando o ensejo dele, a mãe, ela se estabelece no santuário a partir do capital de graças. Consequentemente, se o capital de graças me ajuda a manter minha santidade, é o nosso esforço pela santidade que mantém a mãe de Deus no santuário. E pegando também o ensejo do que nosso amigo João Vitor falou, e que também todos nós discutimos já sobre isso, buscar santidade não quer dizer que vamos ser perfeitos e que somos perfeitos, mas que todo dia eu quero ser alguém melhor, eu quero tentar buscar ser melhor. E aí também temos o sacramento da confissão, que nos ajuda fortemente a buscar essa santidade. Neste momento estamos encerrando esse podcast. Agradecemos mais uma vez a participação de todos vocês, ao tempo dedicado a este apostolado, a essa doação, tá certo? Espero que possamos lutar para alcançar a santidade da vida diária em comunidade, porque, como o Padre José Quentenes disse, a autoeducação ela é individual e coletiva. Então, nesse momento, vocês também me ajudam a buscar a minha santidade. Para mais informações, é só acessar nossas plataformas digitais: WhatsApp, Instagram, Facebook, aplicativo e YouTube. Hoje, às 6 horas da noite, teremos um pouco mais sobre esse tema no nosso videocast, disponível também no Instagram e YouTube do Santuário. Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, tem um novo episódio do nosso podcast nas plataformas digitais do Santuário da Mãe e Rainha. Nos com prolepia, benedicta Virgo Maria. Minha gente, muito obrigado. Este podcast foi produzido por Cristóvão Barros e Igor Félix, tendo o apoio da equipe de comunicação do Santuário Mãe e Rainha de Olinda, Pernambuco.